Sim, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo, E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Peço desculpa para os irmãos aqui das falhas aqui, da leitura, porque o meu óculos não está ajudando muito bem, né? Louvado seja Deus. Mas a glória de Deus é que importa nas nossas vidas, né? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vejo os irmãos, a irmã falando, né, sobre os livramentos que Deus deu, né, nesse ano, né? As pessoas, né? É muitos mesmo. O Senhor, Ele livra a gente todo dia. É que a gente não vê, né? A gente é tão, assim, muitas vezes cego espiritual, né? Eu estava falando para o montador de móveis lá em casa. A gente é tão cego espiritual que Deus faz todo dia na vida da gente e a gente não vê. Não vê. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu esses dias e eu vi hoje, né? Tem uns 15 dias. De quando eu vim aqui para o Bro, já é o segundo pneu novo que eu perco. Né? É o segundo pneu novo. Novo, não fosse velho, né? Falar, não, tá velho, mas é novo. Mas glória a Deus. Aí eu fui no borracheiro ali em Tirapina, aí o rapaz falou assim para mim, falou, isso aqui já era só outro. Eu falei, não é possível. Ele falou, não, tá todo rachado, eu vou encher. Ele encheu e o pneu esvaziou. Falei, meu Deus do céu, e agora, né? Porque é prova, irmãos, quando você deixa a tua casa, né? Você sai do teu lugar para vir para outro lugar, né? Assim, arriscar, não é fácil. Não é fácil, mas glória a Deus, né? O Senhor, Ele não abandona a gente, né? Não deixa faltar. E aí, hoje, eu coloquei o pneu dentro do carro, né? Coloquei o pneu dentro do carro, falei, não, agora só quando eu for em Montemor para me comprar outro, porque lá, na verdade, lá eu tenho na garagem. Aí eu estava hoje arrumando, passando um paninho por dentro do carro lá, né? Aí eu falei para cá, ela assim, falei, cara, nós precisamos comprar um pneu, porque vai demorar para nós ir em Montemor. Aí eu fui tirar o pneu estava cheio. Aí eu falei, o rapaz não disse que o pneu está todo trincado? E tá ali dentro, para quem quiser ver. Todo rachado, em volta e o pneu está cheio. Eu falei, só pode ser as mãos de Deus, né? E ele falou para mim, falou, seu pneu não tem mais como remendar, não tem como reparar a ar dentro dele mais, só se pôr uma câmera. E não dá para pôr uma câmera porque ele vai morder a câmera. Tá bom, deixa aí. E para a glória de Deus, o pneu está cheio. Né? Se tivesse furado o pneu na estrada, eu ia ficar na mão, esperando alguém me ajudar, porque eu não tinha olhado o pneu que estava cheio. Né? Os polícia me parou, foi lá atrás, olhou o pneu, o step, eu fiquei sentado, foi lá, olhou tudo, não falaram nada, também não falei nada. Quando foi hoje, o pneu estava cheio, está novinho. Né? Eu creio que é as mãos de Deus, né? Mesmo na murmuração, mesmo reclamando, o Senhor ainda tem misericórdia de nós, né? Não deixa faltar. E eu glorifico a Deus por isso, irmãos, porque agora eu vou trabalhar sossegado, porque eu tenho step. Glória a Deus! Louvado seja Deus. Mas o importante é a palavra do Senhor, irmãos, que aqui, né, Lucas, no capítulo 19, né, a palavra vem falando sobre
Zaqueu, louvado seja Deus. E Jesus ali, ele, nas caminhadas dele, onde ele passava, a multidão era certa, né? Aí, o povo ia seguindo ele, e o barulho era grande, e alguns glorificavam, outros murmuravam, né? Porque não tem como você fazer a obra de Deus sem ter aqueles murmuradores do lado, né? Tem que ter um murmurador que é para você pregar e ele acabar se convertendo, né? Então tem que ter um murmurador. E nessa passagem aqui, a palavra do Senhor vem nos dizendo que Jesus, ele fazendo a obra, né, ele fazendo o caminho dele ali de Jericó, ele ali encontra ali multidões, né, esperando para ver os milagres, para ver o que Jesus ia fazer, porque muitos queriam era condenar Jesus, achar falha para poder condenar Jesus, né? E ali Zaqueu era um que estava querendo saber quem era esse Jesus. A palavra deixa bem claro que ele queria conhecer Jesus. Louvado seja Deus. Mas por causa dele ser pequeno, ele não conseguia ver por cima da multidão, né? A não ser se ele fizesse que nem a mulher do fluxo de sangue, né? Fosse por baixo, né? E ele ia conseguir ver. Mas ele foi mais esperto. Ele subiu, ele correu na frente, né? A palavra diz que ele corre na frente e sobe numa figueira. Uma figueira brava. E ali ele consegue ver Jesus. Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, irmãos, na nossa vida, porque a palavra vem nos dizendo, louvado seja Deus. Eu entendo que não precisa você estar lá em cima para ver Jesus. Você tem que estar aqui embaixo para ver Jesus. Você tem que descer para ver Jesus. Portanto, Jesus pede para que ele desça, né? Jesus pede para que ele desça, para que ele venha, né, falar com Jesus ali embaixo, né? E Jesus fala: desce, Zaqueu, daí depressa, porque hoje convém eu pousar em sua casa. Louvado seja Deus. E ali Zaqueu, ele recebe Jesus ali com alegria, né? Todo alegre, né? Ele já começa a se justificar, já a se pedir perdão ali para Jesus, né? Quando ele começa a falar que vai devolver tudo que ele pegou, né? Porque uma pessoa que cobra imposto, louvado seja Deus, ele não tem misericórdia de ninguém. Porque se ele tiver misericórdia, louvado seja Deus, ele não vai receber. Se a CPFL tiver misericórdia de mim, eu não vou pagar nenhuma conta de luz. Você vai, pastor? Não paga. Então ali, ele tinha que ser ruim. Ele tinha que ser, né, bravo ali. Ele tinha que receber os impostos. Então, ali ele já começa a se justificar para Jesus, pedindo perdão. E se fosse o caso, que ele devolveria até 4 vezes mais. Louvado seja Deus. E ali, Jesus entra na casa dele, né? E os murmuradores estão lá fora. Os murmuradores estão lá. Para quê? Para poder tentar atrapalhar a obra do Senhor. Tentar impedir a bênção de Zaqueu. Louvado seja a Deus. Mas só que Zaqueu, ele insiste e Jesus perdoa ele. Jesus olha para ele e fala: hoje a salvação vem à tua casa. Louvado seja Deus. Meu Deus. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos, louvado seja Deus, através desta palavra, que muitos recebem Jesus de qualquer maneira. De qualquer maneira. Pecou a vida toda e recebe Jesus de qualquer maneira. Por isso não ficam dentro da casa do Senhor. Por isso não aguenta nenhuma provinha. Quando vem a primeira prova, já abandona os caminhos do Senhor. Mas quando recebe Jesus com alegria, como Zaqueu aqui, como a palavra diz que Zaqueu recebeu Jesus com alegria, irmão, você vai suportar todas as provas, porque Jesus não vai deixar você desanimar. Jesus, ele vai segurar nas tuas mãos, porque Jesus, ele sabe que você recebeu ali de coração aberto, de coração puro. Louvado seja Deus. E quando a gente vê que Jesus, ele entra na vida da gente, as coisas começam a andar, começam a caminhar na posição direitinho ali, a gente se alegra e começa a fazer mais na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para os irmãos, louvado seja Deus, que Zaqueu, em momento nenhum aqui, Zaqueu questiona Jesus. Ele já vai logo se perdoando, pedindo perdão para Jesus. Ele vai logo se humilhando, louvado seja Deus, porque ele sabe que através da humilhação ele ia receber a bênção dele ali naquele lugar. Louvado seja Deus. Mas muitos hoje em dia a gente vê, louvado seja Deus, que
aceita Jesus e para ele já está no céu, para ele já está salvo, louvado seja Deus. Mas não está, irmãos. Nós sabemos que a pessoa, quando aceita Jesus, ele tem ali 50% de chance, não é de ir para o céu, é de ser julgado. Não é, pastor? É de ser julgado. Porque a palavra deixa bem claro que aquele que crê e for batizado será salvo, né? Mas aquele que não crê já está condenado, né? E muitos não aceitam, então esses já estão condenados, não têm o direito de serem julgados, vão ser logo lançados mesmo no lago de fogo. Então nós temos que aceitar Jesus para poder ter a chance de poder ser julgado. Louvado seja Deus. E aqui Zaqueu, ele mais do que depressa, quando Zaqueu deve ter acompanhado a trajetória de Jesus ali, só que ele não viu Jesus, mas ele ficou sabendo das coisas que aconteceu, das maravilhas, né? Ele ficou sabendo, e por isso ele se apressou em ver Jesus, por isso ele se apressou em andar nos caminhos do Senhor, em aceitar o Senhor como Salvador, louvado seja Deus. E quando a gente aceita Jesus, né, de coração alegre, como diz aqui a palavra, quando a gente aceita Ele, abre o coração e deixa Jesus trabalhar, irmãos, nada dá errado, sempre vai dar certo. Quando começa o diabo pôr o pé num lugar ali, Jesus tira e faz dar certo. Louvado seja Deus. Aí não falando aqui dos livramentos aqui, eu fiquei sentado aqui só pensando, Deus me deu muitos livramentos, inclusive esse pneu todo rachado. Tem essa descida que vem de São Carlos aqui, lá quando chega no Broa, irmãos, eu solto o carro lá em cima, eu dou 140 na curva, porque eu acho bonito, acho gostoso, né, descer, né? E desço mesmo. Aí quando eu cheguei lá, o rapaz falou, seu pneu está a pouco de estourar. Eu falei, meu Deus, falei, pode tirar esse negócio, irmãos. Pode tirar esse negócio, meu amigo. Tirou, colocou lá e ele está cheio. É um milagre. Meu Deus, é um milagre, né? Então, Jesus, ele dá o livramento todo dia nas nossas vidas. Todo dia. Eu estava trabalhando no prédio lá e o rapaz falou assim, ó, seu Gilberto, o senhor vai trabalhar lá na janela lá. Eu falei, eu? Rapaz, eu creio em Jesus, ali eu não piso não. Eu não piso. Não vou. Ele falou, não, mas o que tem a ver? Eu falei, não, Deus não está mandando ele lá não, rapaz. Tem 13 andares. Eu falei, eu não vou lá não, eu só trabalho onde eu posso pôr meus pés. Tem que vigiar, né? Olha quem gosta da altura lá. Ele é crente também, ele falou, varão, fica quietinho aí que é melhor. Eu falei, não, é melhor, né? Então, irmãos, louvado seja Deus. Eu quero dizer para os irmãos que através desta palavra aqui, eu quero que os irmãos entendam que você aceitou Jesus. Você aceitou Jesus com alegria. Louvado seja Deus. Então, irmão, não deixa o inimigo colocar, né, nenhum obstáculo na tua vida. Quando acontecer qualquer coisa, irmão, sai Satanás. Em nome de Jesus, você está repreendido. Porque Jesus, irmão, ele entrou dentro da casa de um pecador, de um publicano, de um homem ruim. Aí o irmão pode falar assim, como o irmão fala que ele é ruim? Porque ele era um cobrador de imposto. Vai lá falar para o Lula que você não vai pagar os seus impostos. Ele não vai ter misericórdia, porque ele tem que cobrar, ele tem que ser ruim, senão o povo vai folgar nas costas dele, né? Então Jesus, ele entra ali e salva Zaqueu e sua família, como ele entrou na minha casa, entrou na tua casa e salvou as nossas famílias, salvou nossos filhos, né? Aquele que ele não salvou, ele vai salvar também, porque a palavra do Senhor é verdadeira. Louvado seja Deus. Aquele que clama, aquele que busca, o Senhor faz, o Senhor não deixa, não abandona. O Senhor não vai abandonar nenhum de nós, porque nós oramos, nós buscamos a presença do Senhor e acreditamos na salvação. Nós sabemos que o Senhor tem poder para salvar, tem poder para libertar. Louvado seja Deus. E por isso, irmãos, eu hoje, o dia inteiro mexendo naquela casa, trabalhando, não tive tempo de fazer nada só. E a Carla não para, irmãos. Ela não para, pastor. Ela é uma máquina. Deus me livre. E eu falei para ela, você tem que parar um pouco. Ela falou, não, porque você está com preguiça. Eu já estou morto de tanto andar. Pastor. Aí as mulheres assim. Eu falei, eu vou ler aqui um versículo da palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que eu vou chegar lá na igreja hoje, o pastor vai me pregar. Aí ela falou assim, eu não aguento ir na igreja. Eu falei, então, você está vendo? Eu vou.
mas eu vou, também não aguento, mas eu vou. E deu certo que chegou aqui, né, o pastor colocou para pregar. Então, irmãos, louvado seja Deus, é uma palavra muito forte, é uma palavra maravilhosa, né? E que vai ficar no coração dos irmãos. Irmão, guarda essa palavra, louvado seja Deus. Não quero estender muito, irmão, porque, né, eu, sinceramente, eu quero dizer para os irmãos que Jesus, ele vai salvar a minha família, a salvar a sua família, né? Então, é o que a palavra está nos dizendo. Então, não precisa eu ficar querendo convencer, porque aqui todos já são salvos, louvado seja Deus. Essa palavra é boa assim quando você prega, que tem bastante pessoas, né, que não aceitou Jesus, que aí você vai ver mais profundo, mas louvado seja Deus, que Deus abençoe o coração de cada um dos irmãos nessa noite, amém? E esta é a palavra que o Senhor tem colocado na minha vida, amém? Receba em nome de Jesus, que eu agradeço a oportunidade.